Olá, sejam bem-vindos a mais um As Mitologias do Therion. E hoje vamos falar sobre o álbum Sirius B. Meu nome é Larissa Dias, eu sou mitóloga, psicoterapeuta, orientadora vocacional de carreira, apaixonada pelo Therion, também sou escritora. E hoje estou aqui com a querida Andreia e o querido João para falar dessa banda que amamos. Bem-vindos! Olá, tudo bom com vocês? Depois de bastante tempo, né? A gente estava da mini férias das gravações de Therion e a gente está aqui de volta. E eu sou a Andreia, sou psicanalista clínica e psicoastróloga e também escritora. E amante da banda Therion. Bom, agora é a vez do João. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar dessa banda que tanto amamos. Esperamos que todo mundo que assistir tenha uma sementinha de curiosidade plantada para ver que os assuntos são bem assim profundos, né? Meu nome é João Gabriel. Eu sou apaixonado pela banda há mais de 20 anos. E é isso aí. Trabalho e sou formado em coisas que não têm nada a ver com isso. Tudo tem a ver com o Therion, porque o Therion fala da mitologia do mundo todo, João. Então todos nós temos um pouquinho, né? Essa foi legal. Isso foi uma coisa que não tem nada a ver com isso. Bom, gente, o Therion é uma banda incrível, né? Para quem não conhece, ela é uma banda sueca de metal sinfônico, fundada em 1987, ano que eu nasci, né? Com Christopher Johnson aí no comando dessa banda maravilhosa. E também ele adora falar, né, de mitologias diversas. Então, por isso que a gente está fazendo esses vídeos. O Therion tem inúmeras mitologias que ele aborda, vocês vão acompanhar, né? Também fala de ocultismo, magia, sociedades secretas, antigas tradições. É uma banda muito legal. E quem escreve a maioria das letras, né, escreveu por um longo tempo, né? Inclusive do CD Sirius B, Lemúria também foi esse escritor, que é o Thomas Carson. Ele é um ocultista, escritor sueco, ele é doutor em História das Religiões e em 1989 ele fundou a Ordem Dragon Rouge, que é uma ordem ocultista, né? Que a gente já falou bastante nos outros vídeos. E só para apresentar a vocês um pouquinho dessa banda maravilhosa. E agora que a gente falou da banda, vamos pro CD, né, João? Vamos. Nosso tema de hoje, Sirius B. Ou Sirius B, para quem prefere português. Sirius B é a irmã menor de Sirius A. E aí, na língua de Dagon, que é uma das músicas que vamos tratar mais adiante, Sirius B é chamada de Potolo, que é a letra completa da música que leva o nome do CD. Onde Po significa pequeno e Tolo significa estrela, que dá o nome do CD. Pequena estrela. Perfeito. E para quem não sabe, Sirius B é realmente uma estrela, né? Na astronomia tem uma estrela que se chama Sirius B, e é dela que vamos falar neste CD lançado. Para nível de curiosidade, gente, essa estrela tem algumas crenças, né, que falam de Sirius, né, da estrela de Sirius, que veio algumas reencarnações de algumas pessoas aqui na Terra, que são entidades felinas, né? Eles, na verdade, quem convivia lá eram entidades, né? Na verdade, eram seres, né? Como outros seres que eles falam, que tinham aparência felina, e eles têm missão aqui na Terra de fazer a cura no planeta Terra. Só adendo, né? Falando um pouquinho do conhecimento do Sirius B, quem quiser procurar, procure sobre seres da estrela Sirius, constelação de Sirius. Nada como ter uma astróloga aqui, né? Mas tá bom, que maravilha. Bom, gente, o CD foi lançado em 2004, para vocês saberem, tá? E agora acho que é bom a gente começar pelas músicas, né? Vamos lá para The Blood of Kingu.
Gente, Blood of Kingo, né? Para quem não sabe, é o sangue de Kingo. E agora estaremos, né, na mitologia da Mesopotâmia. A mitologia da Mesopotâmia, ela é muito interessante, né? Porque a Mesopotâmia, ela é uma região que trabalha duas mitologias, né? A mitologia da Suméria, que é mais antiga, e a mitologia da Babilônia, que é um pouco mais recente. No caso de Kingo, estaremos falando da mitologia da Babilônia, ok? Vamos lá para a letra para a gente poder contar um pouquinho dessa mitologia para vocês. Colete o sangue de Kingo, do grande e velho mar, e se aposse das águas primevas. Dentro de suas veias, o poder do fluxo demoníaco. Você já procurou a sua descendência? Adoro o Therion fazendo essas provocações, né? Porque agora eu vou contar um pouquinho da história de Kingo, né? Existia uma divindade chamada Tiamat. Ela era uma divindade gigantesca, uma serpente maravilhosa, única, criadora de tudo. E ela tinha um marido que chamava Apsu, né? Eles estavam, né, tranquilos lá no mar primordial, né? Só que os deuses eram muito barulhentos, né? E eles começaram a fazer muita algazarra, o que incomodou o Apsu, que depois, né, foi preso por essas divindades. E Tiamat ficou extremamente nervosa com isso, porque como eles fazem isso, né, com o próprio criador deles? E ela decidiu criar um exército de demônios. E nesse exército tinham cobras com chifres, dragões, cães raivosos, homens peixe, homem escorpião, homem touro. Então vocês imaginam essa combinação, né? E esses seres eram tidos como demoníacos, mas na verdade eles eram filhos da criadora do universo, que era Tiamat. E nessa situação, né, nessa luta, ela criou um demônio, né, que eles chamavam principal, que era Kingo, e deu a ele as tábuas do destino, dando um imenso poder para ele. E ela constituiu Kingo como marido dela. Para quê? Para que ele pudesse defendê-la, né? E, na verdade, existia uma outra divindade chamada Marduk, que ele é um dos principais deuses da Babilônia, que acabou derrotando Kingo. E quando ele matou o Kingo, ele cortou o pescoço dele. E adivinha o que nasceu do sangue do pescoço do demônio Kingo? A humanidade. Por isso que ele fala, você já procurou a sua descendência? Né? Eu acho que o Therion brinca aqui com uma coisa muito legal, que é essa questão do bem e do mal. Até onde o ser humano é bom, até onde ele é ruim, como essas duas forças estão dentro dele, né? Como é que a gente pode só caminhar para o bem se a gente tem uma descendência, né, dita demoníaca, mas que na verdade é só uma questão aí de reorganização da ordem entre os deuses, né? Porque Tiamat também é vista como um grande demônio que também foi morto por Marduk, dando origem ao mundo. Mas na verdade ela é a criadora dos deuses. Então, onde que fica o bem ou o mal nessa história, né? É um pouco difícil da gente identificar por esse sentido, né? E as águas primordiais é da onde todas as mitologias surgem. Toda mitologia fala do caos que está nas águas primordiais e dali tudo surge, o que é bom e o que é ruim. E Tiamat representava exatamente isso. Numa outra parte da letra, ele fala, marche para a guerra em sua alma, saudação. Demônio Kingo, sobe, sobe, sobe do vazio. E essa guerra na alma é a nossa eterna luta do bem contra o mal que existe dentro de nós, né? Kingo sempre vai estar lá, lembrando a gente da nossa descendência. A guerra que a gente cria dentro da nossa alma é a própria guerra que é contada no clássico Enuma Elish, que traz toda a mitologia aí da Babilônia e que é um livro muito interessante, né? Porque é uma das mitologias mais antigas que tem esse texto escrito, né, que vocês podem consultar. Inclusive, a Mitologia Aberta tem artigos únicos escritos pelo Vitor, né, que é um grande colaborador, e ele traduziu vários textos para que a gente pudesse ter acesso a essa mitologia, então tem muita coisa lá na Mitologia Aberta. Mas o nome de Kingo também quer dizer o que enfeitiça com o sono, né? Isso é muito interessante, porque que tipo de sono é esse, né? Será que é o sono que a humanidade, dizem que a humanidade está, que ela ainda não acordou para o seu verdadeiro motivo, né? Tem muitas teorias aí nesse sentido, né? A última parte da letra que eu separei aqui, que a gente separou, é que Kingo é o sangue do homem retirado desta guerra inicial. Em suas veias você encontra a força da herança do demônio. Kingo, general da hoste do caos, lutando por Tiamat, portador do céu e da terra.
né? Aqui é uma última visão de King que eu concordo mais, né? Uma outra visão de que ele era um defensor da grande deusa criadora, da grande deusa Primeva, e graças à ascensão de Marduk, né, fez com que o patriarcado também surgisse e acabasse com essa dominância da deusa, né? A história da deusa ao longo do tempo, a deusa primitiva, a primeira que existiu, ela é bem pré-histórica, né? Ela está representada naquelas Vênus, né, antigas, o quadrilar, os seios fartos, sem cabeça, né? Então essas Vênus representavam a imagem da deusa da fertilidade. Porque lá no passado não se acreditava, por exemplo, qual era, não se entendia, né, cientificamente qual era a participação do homem no processo criador. O filho nascia da barriga da mulher ou das fêmeas, logo a criadora do universo era uma deusa. Então era muito simples esse pensamento e ao longo do tempo isso foi mudando conforme algumas divindades masculinas, como Marduk, assumiram o poder. Esse é um pouquinho da mitologia aí da Mesopotâmia, da Suméria, que a gente quis trazer para vocês através da letra The Blood of King, que é uma letra muito legal. A gente pede para que vocês ouçam todo o CD do Therion, porque a gente traz trechos da letra, mas a música é muito maior. A gente teria que gravar um vídeo de 3 horas aqui, no mínimo, para falar de tudo, né? Então, essa foi a primeira, né, mitologia da Suméria. E a segunda, quer falar, João? No encarte nós temos a humanidade nascendo. É verdade, dá pra falar, esse é Kingo, né? Ou é o homem nascendo do sangue de Kingo, perfeito, né? Com detalhe que Tiamat e Marduk também são bandas de música pesada. Ah, que legal, verdade. Sim, inclusive eu conheço, gosto bastante, Tiamat. Eu conheço Tiamat, Marduk não, vou pesquisar, viu? Eles são de Mas casa. eu também tenho, eu não conheço muita coisa, mas Tiamat é muito legal. Eu também, eu gosto de Tiamat, Marduk ainda não ouvi. Bom, e agora que a gente saiu dessa mitologia da Suméria, vamos para outra mitologia, né, que é uma das mais antigas também, que é a mitologia egípcia, com a música Son of the Sun. Faltou. André, você queria falar? Acho que o João queria falar alguma coisa que faltou, o quê, João? Opa, João, desculpa. Foi a música. Mas é que a humanidade foi criada para servir os deuses, não? Só que a humanidade é meio rebelde com relação a isso. Deve ser porque nascemos do sangue de Kingo. Né? Tem várias teorias, né? Mas é verdade, né? Não só na mitologia da Babilônia, como em várias outras, a humanidade foi criada para servir os deuses, né? Render orações, alimentá-los com isso, né? E aí a gente deixou de fazer ao longo do tempo, várias e várias vezes, em várias histórias aparece essa temática. Inclusive nessa, né? Que a gente vai ver agora. Bom, Son of the Sun é filho do Sol, né? E ele fala de um personagem muito interessante. Você quer contar um pouquinho, André, ou a gente já coloca a letra e manda bala? Quiser colocar a letra, aí depois a gente faz os comentários, né? Perfeito. Nos tempos antigos de Quem, um faraó estava louvando o sol acima de Amon, Osíris, Mãe Ísis e Tote, né? Esse faraó, ele foi conhecido como Akhenaton, né? E ele tem uma história bem interessante, porque o Egito era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Que inclusive era Amon, que era o deus criador principal, né? Osíris, que é a divindade dos mortos, do submundo, da fertilidade. Ísis, que também é uma deusa super poderosa, a estrela da manhã, ela era uma deusa alada, era uma deusa bruxa. A Ísis tem muito poder aí nessa história, né? E Tote, que é o deus da sabedoria, e além do deus da sabedoria, ele era o deus da lua. Ele foi responsável pela escrita, criação do xadrez, um monte de outras coisas, né? E são histórias mágicas e muito interessantes de todos eles, né? Mas o Egito, né, ali naquele momento, era politeísta, e quando Akhenaton surgiu, ele surgiu com uma proposta bem interessante, né? Porque ele chamava Amenófis IV, e Amenófis, né, ele vem do nome de Amon, e ele decidiu virar Akhenaton, que quer dizer, né, ele estava louvando nesse nome Atom.
E Atom, por um acaso, é uma divindade que não existia naquela época e que ele trouxe à tona, né? Para quem não conhece, esse aqui é o Akhenaton. E aí, André, quer falar um pouquinho dessa história toda, de como isso funcionou? Então, Akhenaton, para quem não sabe, ele é o marido de Nefertiti, a famosa Nefertiti que a gente conhece da história. Akhenaton era um faraó. E ele veio, né? Ele foi o primeiro ser humano, diria assim, a querer implantar essa questão de uma deidade só, né? Então, a deidade que ele queria que os seres humanos, né, na verdade, o povo egípcio, na verdade, adorasse era o sol. Então, tanto que onde tem, né, a questão de Akhenaton, tem uma ilustração, né, hierográfica, que é um sol e vários raiozinhos com umas mãozinhas na ponta, cercando todo o Egito, né, ou grande parte do Egito. É uma das únicas imagens dele, se não me engano, né? Ele não é personificado, né? Então, não. E aí, ele propagou alguns conhecimentos, inclusive, que hoje se tem aí até quando foi encontrado algumas coisas, algumas escrituras, numa antiga ordem chamada Rosa Cruz, né? E ele que deu essa coisa de um só Deus, né? De a gente acreditar num só Deus, esse poder, né? Que nós temos, né? De conhecer o Deus dentro de nós, né? Então, todos nós temos essa questão, né, que a gente exterioriza muito a questão do Deus, né, que tem o Deus Todo-Poderoso, né, e tal, e esquece, né, que dentro de nós ele precisa habitar, né, então não adianta a gente externalizar e não colocar essa energia benéfica dentro da gente, então a gente tem que florescer esse Deus dentro de nós. E como a Larissa falou, o Antigo Egito ele era politeísta, né, e ele quis implantar essa nova visão, né, de um Deus só, e isso não deu muito certo depois. Depois veio outros faraós e veio outros e voltaram com a religião, né, politeísta do Antigo Egito. Ah, qual que é a religião? Eu não tenho uma religião, né? Eles acreditavam, eles tinham vários rituais e eles acreditavam nesses deuses, né? Então, é um povo muito antigo, como o povo sumério. Eles são um povo muito antigo e eles acreditavam nessas energias, né, politeístas, desses deuses que eram gigantes, na verdade, e por vezes com carinha de animal, né? Então, ele queria tirar essa coisa do povo. E a própria música, né, fala, né, eu não sei agora se a Larissa colocou que esse Deus, né, ele ia deixar o faraó sozinho. Ele ia. Tá na parte 2. E porque ele deixou os deuses, né, que era da terra dele, para trás e queria apenas fazer referência a um Deus só, né? Que no fundo os antigos não entenderam qual era a questão de Akenaton, né? Que na verdade você tem que fazer crescer esse Deus dentro de você, né? Então, não ficar externalizando um Deus fora e não ter nada dentro de si. Porque como tem essa coisa dessa música, na primeira música, né, a gente for falar do ser humano em si, porque nós, né, estamos aqui, e nós temos várias crenças e vários registros e várias coisas, e ninguém sabe qual que é a real verdade. Cada um fala que a sua é. Mas nós, como estudantes de mitologia, né, sabemos que todo mundo tem a sua verdade. Então a gente não faz parte, não faz jus, a gente acha mais bonitinho uma, mais bonitinha outra, mas a gente é um pouco neutro nessa questão da fé, né? Cada um fala da sua verdade, mas a gente vê a questão do ser humano, o ser humano sempre cria algo externo para justificar, né, as suas ações, né, sejam elas boas ou ruins, ou coisas que acontecem por próprias escolhas do indivíduo, seja um indivíduo externo, que seja um outro ser humano, ou ele próprio, né?
E nós somos dotados de bem e mal. Então, cabe a você escolher o lado que você quer. Mas eu, como uma psicanalista de escola freudiana, eu acredito no id, né, que é o ser humano na sua pureza de ser, que não é nada bom. Então, quando ele retrata o nascimento do ser humano, na verdade é mais ou menos aquilo ali, né? Porque o ser humano é o único animal, vamos dizer assim, que sente prazer em ver a maldade, na verdade. Ah, não é bem assim, lógico, né? Como eu estava falando com a Larissa um pouco antes, tem seres humanos que alcançaram realmente uma evolução, não se sente bem vendo a ruindade, mas eu tenho certeza que se pega um ladrão que fez mal para o teu filho e vê ele sofrer, ele vai ficar feliz, né, de ver aquilo. Então, não é que isso seja uma ruindade, mas não existe uma plenitude no bom e no mal, né? Todo mundo tem um pouco de cada coisa, de sombra e de luz dentro de si, né? E a gente tem que encarar isso, não que a gente tem que abraçar e ficar agarrado, né, como a Larissa até falou, a sua sombra, mas entender que ela existe e você aprender a controlar ela, né? Então, a gente desviou um pouco do assunto aí da música. Imagina, estamos completamente no assunto, né? E quem... Né? Mas essas questões. Mas Akhenaton realmente não foi bem sucedido na época, né, com essa visão que ele quis implantar, e logo depois veio, né, o seu filho Tutankhamon e acabou voltando com a fé politeísta, né, que é a fé com vários deuses. E aí também... desculpa, João, pode falar. Tem até o assunto tem até uma ligação com a parte que Sete manda Osíris para o submundo. Ah, sim. Aí já é a mitologia dos deuses mesmo, né, que Osíris acabou indo ele virou um deus do submundo. Na verdade, nem foi Sete que mandou ele para lá. Foi o próprio Ra. Porque o Sete, ele esquartejou Osíris, né? E Osíris nasceu para ser rei. Na verdade, ele nasceu para ser rei. E então, se ele não podia ser rei, né, aqui na Terra, ele foi ser rei dos mortos. Então, ele era o rei dos mortos ali. Que o pessoal fala, mas não é Anubis. Anubis, na verdade, ele é o deus da mumificação. Um guardião, né? Guardião, e ele que leva as pessoas para medir o coração, junto com Mate, né? Que é para ver se o coração ele está mais leve que a pena para poder ter a vida eterna. Mas quem está ali junto com o julgamento é Osíris, né? Que tem o crocodilo lá, né? Aquele outro ser que tem cara de crocodilo, corpo de leão, tal. Porque se a sua alma, o seu coração for mais pesado que a pena, ela é devorada, né? Devorada, a sua alma é devorada e você não vai ter essa vida eterna. Você vai deixar de existir. E aqui saiu o filho do sol, saiu meio desnutrido. E já está mostrando a morte desse monoteísmo, né? Porque quem aqui, nos tempos antigos de quem, na verdade, é o deus Min, que é o deus da fertilidade. Ele é um deus extremamente interessante. E ele, na verdade, por muito tempo, foi linkado à figura de Amon, né? Amon-Min. Então, nos tempos dessas divindades mais antigas, né, o faraó estava louvando o sol acima de todos os outros deuses, que é exatamente essa história que a Andrea contou. Além disso, algumas das histórias, né, que dizem por que Akhenaton fez isso, não foi só por uma questão religiosa. Os sacerdotes de cada uma das divindades tinham extremo poder no Antigo Egito. E ele queria tirar o poder dos sacerdotes, e nada melhor do que tirar o poder da própria divindade. Ele é sacerdote de quem mesmo? Opa, a divindade não existe. Né? Então, isso acaba tirando porque o poder. aí já entrava questões políticas, né, nessa Exatamente, questão. Né? Então, não era... como sempre, né, tem a religião, né, que envolve, a religião sempre envolve questões de, quem diga que não, mas sim, a religião sempre envolveu questões políticas e até que hoje apartaram isso, né, e para não ter essa coisa, porque havia muitas atrocidades com religião envolvida no meio da política. E nesse quesito ele fez justamente isso por questões políticas mesmo, né? Para esses sacerdotes não terem poderes
porque as fés eram regionais, para quem não sabe, lá no Antigo Egito. Você vai vendo essas descobertas que tem aí de múmias novas, né, em uma determinada região, você vê as estatuetas dos deuses que eles faziam, como que fala, reverência, né? Teve um tempo atrás que acharam um grupo, né, de múmias aí, uma cidade inteira e vários que tinha as estátuas de Sekhmet. Eles faziam jus à deusa Sekhmet, né? Para quem não sabe, a deusa Sekhmet é a patrona dos médicos. Ela traz a cura, a doença e também a cura. E assim, assim como teve essa adoração, tinha locais que adoravam Sete como Sim. um deus ruim, e tinha locais que adoravam Sete como um deus bom. Então, assim, era extremamente regional mesmo, né? Mas tudo isso que a Kenaton fez não colou porque o povo não aceitou. Então, nesse caso, né, como é que você vai tirar uma fé que está ali, né, há tantos e tantos e tantos anos, né? É muito difícil você conduzir isso do dia para a noite, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Na outra parte da letra, né, os deuses puniram a adoração híbrida do faraó. Ele se envolveu em uma falsa luz do sol, porque o sol mesmo era Ra, era Amon, né? Ele foi o pai fundador do único Deus, mas ele provocou um ataque de raiva, de ira dos deuses, né? Porque, óbvio, né? Os deuses adorados há tanto tempo, neste momento, né, ficaram bem bravos com ele, né? E óbvio, todas essas questões que a gente está falando, né? Estamos falando aqui hoje numa visão histórica e tal, mas imagina para o pessoal que estava lá vivendo aquilo, né? Essa proibição da adoração dos deuses aconteceu também quando o Império Romano invadiu alguns locais e decidiu que a partir de agora os seus deuses não existem, né? E isso, óbvio, trouxe guerras e conflitos imensos que a gente cansa de ouvir falar, né? E eu acho que foi mais ou menos isso também que surgiu ali naquele momento, mas o povo do Egito era um pouco diferente, era um povo único ali, era um povo só, então as coisas eram feitas de uma forma diferente, né? Tem conflitos que duram até hoje. Com certeza, né? Até porque esses conflitos, eles existem, ninguém deixou de adorar os deuses, né? Embora uma determinada questão surgiu, os retornos dos deuses antigos que a gente está vendo hoje em tantos locais estão justamente surgindo por conta disso, né? A mitologia viva ainda está lá, né? Agora com rito e símbolo junto para serem religiões, né? A esfinge começou a chorar e as pirâmides estão tremendo. O precipício está perto quando o faraó está perdendo a sua fé, né? Porque aqui eles estão tirando, inclusive, a fé do faraó. Ele já tinha perdido a fé nos deuses principais. Quando ele criou uma nova fé e ninguém apoiava ele naquele momento, ele começava a perder a fé, que seria, na verdade, a destruição do Egito. As pirâmides tremendo, a esfinge chorando, né, são símbolos dessa destruição causada, né, por uma questão religiosa e não bem sucedida, digamos assim, né? Olha, gente, falar de mitologia do Egito, a gente vai longe aqui também, tá? Porque é uma mitologia muito, além de ser muito bacana, tem muitos elementos que a gente conhece e por isso a gente tem a condição de falar mais do que algumas outras mitologias e tudo mais, né? Bom, agora vamos sair do Egito e vamos direto para a Rússia com Kailash Evangelist. Bom, gente, antes de colocar a letra, eu vou colocar uma coisa que eu li, né, numa matéria do Therion, porque essa letra ela começa em russo, inclusive no encarte está em russo. Gostaria de cantar para vocês, mas não tenho condição. Obrigada, João. Mas deixa eu mudar a tela aqui para o João poder mostrar. Aí, mostra aí, João. Acho que dá para ver. Bem no comecinho ali, a letra... Ah, agora deu. Aí, olha lá, tá tudo em russo, gente, então tá difícil de cantar. Mas, assim, é muito interessante porque o próprio Therion assumiu que o texto não estava correto, não foi traduzido adequadamente para o russo. Eu achei isso um barato. Eles mesmos, desculpa, gente, erramos aqui, tá tudo certo. Mas depois que sai a parte russa, tem a parte, né, em inglês e tal, que diz o seguinte: Rasputin, o mago negro, vindo
como um recém-nascido, na Sibéria você viu o mago negro pregar palavras gnósticas russas da sabedoria oculta. Para quem não conhece, Rasputin, né, ele era um ser bem enigmático. Esse aqui, ó, gente. Dá para ver que é enigmático, né? E ele era da Rússia, né? Nasceu na Sibéria, e ele era muito influente, porque ele tinha relações com o czar na época, né? E era meio conturbado, ninguém sabia direito qual era a relação que ele tinha com a família real da época, tal. E aquilo ali deixava, né, para as pessoas uma coisa muito mística, né? Muito oculta mesmo. E ele tinha uma imagem que era extremamente interessante, né? Então, ele nasceu em 1869, né? E ele era um sinônimo, digamos, de poder, né? De devassidão e de luxúria. Ele tinha um tipo de aperto de mão diferente que ele fazia com as mulheres, que tinha uma mordida, uma coisa. Era uma coisa muito louca, né? Nesse sentido. E ele, obviamente, atraía muita gente. Existem documentários e documentários dizendo que Rasputin foi até 300 anos. Então, assim, é uma coisa extremamente misteriosa, né? Não é à toa que o Therion foi fazer uma música sobre ele, né? Depois ele fala assim, que... Opa, desculpa. E assim como com relação aos deuses, tem pessoas que acham que Rasputin foi bom e tem pessoas que acham que ele foi mal. E tem partes e partes. Ele fazia coisas para o bem e fazia coisas que a sociedade da época não achava que era tão certo assim. Essa dúvida e esse mistério, ele existe até hoje, né? Porque a gente não tem também muita informação sobre Rasputin suficiente para tomar uma decisão, digamos assim, né? E a outra parte da letra fala ritos gnósticos secretos do Evangelho de Cailice. Cailice era uma seita espiritual, era uma seita cristã, mas ela estava ali no subterrâneo, né? Acontecendo no subterrâneo. E ela começou a surgir em 1600, quando ela se separou da Igreja Ortodoxa Russa. Ela durou até o século XX. Então, assim, realmente, né, o Cailice foi aí uma coisa bem permanente, perene, né, e da qual o Rasputin tinha, assim, esse trânsito, né. Siga Rasputin na dança encantada, sinta um calor tão ardente quanto a neve, né? Acho que é legal essa brincadeira que eles fazem, porque a neve queima também, se você segurar, né? E o calor ardente como a neve é para trazer essa... que lá queimava bastante a pele deles, né, a neve, né? Sim, e os russos têm essa coisa muito, né, dura e fria como a neve, né? Então acho que é interessante e foi uma letra bem bacana para a gente ouvir, né? Porque ela está falando de um cara que foi por muito tempo muito influente na questão de até criar novos mitos, né? É como o Campbell falava, mitologia criativa, a mitologia de hoje. O que você está criando aí nessa nova fase, né? Bom. E os Clistes se denominavam o povo de Deus. Ah, sim. E eles eram mesmo o povo de Deus, porque eram cristãos também, né? Só que eles tinham um outro tipo de abordagem e tal, né? Então, gente, só para vocês entenderem um pouquinho aí da letra do Therion. Depois saímos da Rússia e vamos para onde? Vamos para a Grécia ou para Roma, né? Falar de Dark Venus Persephone. Eu amo essa música. Sim, quem não ama, né? Eu já tava aqui. Agora é uma das melhores. É, maravilhosa. E o ser que canta no início da música, como vocês puderam ver aí, tem um vozeirão incrível, né? O Therion, cada voz maravilhosa que já passou por lá. Mas, né, Vênus e Perséfone, na verdade, é muito interessante aqui, né? Porque Vênus, ela é a deusa romana, né, do amor. E Perséfone é uma divindade, né, que era a rainha do submundo. E a música diz o seguinte: juntos no submundo, Hades e Perséfone, filha de Ceres, um destino trágico, caiu em sua sorte no dia em que você comeu maçãs dos campos elíseos, né? A história é muito interessante, porque Perséfone antes ela não tinha um nome, ela chamava Coré. E Coré era filha. Era filha de quem? De Deméter, ou Ceres, né? Por que tem essas trocas de nomes, né? Porque Ceres era na mitologia romana,
e Deméter na mitologia grega. Isso acontece muito, porque os romanos têm divindades idênticas aos gregos, né? Então, vira e mexe tem essa analogia que se faz, né? Mas Ceres, que era filha de Deméter, certo dia estava colhendo flores e, de repente, da terra surge uma carruagem com Hades, que era o tio dela, né, irmão de Deméter e Zeus e tal, e rapta Coré e leva para o submundo, para que ela possa se tornar a rainha dele. Nisso, Deméter começa a procurar e não acha de jeito nenhum, né? A filha começa a entrar em desespero, vai pedir ajuda para Zeus. Zeus fala: não posso fazer nada, não me meto no submundo, né? Lá é região de Hades, não tem nada a ver com isso. E no fim das contas, Deméter tem que ir atrás dessa busca sozinha, mas ela não consegue fazer essa busca, né? Porque ela não pode ir até o submundo. Mas enquanto tudo isso está rolando lá em cima, né? A Coré está lá no submundo e de repente ela come uma romã que foi ofertada por Hades. Só que quando ela come essa romã, ela vira Perséfone, né? A rainha do submundo. Ela deixa de ser a filha, ela vira alguém. Ela vira um ser que é justamente a pessoa que tem mais poder no submundo, junto com Hades. E eu acho essa história bem interessante, né? Porque quando fala Dark Venus Perséfone, está falando dessa escuridão que Perséfone adquiriu através do amor, né? Do amor que Hades sentia por ela. E que, no fim, ela também, né, ao aceitar comer uma fruta, digamos que ela também teve uma parte aí de que ela teve o livre-arbítrio e acabou escolhendo, mesmo que não sabia adequadamente, né, comer a fruta e não sair mais do submundo. Era isso que significava comer a romã. A romã é uma fruta ligada à morte, né? Você vê que interessante, né? Teve uma questão também na questão da mitologia de fruto, né? De comer e tal. Se bem que na mitologia cristã eles sabiam que não podiam comer a fruta, eles foram proibidos pelo próprio Deus, né? Maçã dos Campos Elíseos. Oi? Maçã dos Campos Elíseos, né? Exatamente isso que está falando. Essa aí ela não sabia, né? Ela só comeu a fruta ofertada por ele porque achou que, né, não tinha nada demais. E aí ela foi punida, né? Entre aspas, né? Foi punida a ficar lá presa, né? Sim, mas, né, aqui a outra parte da letra traz uma outra parte da história. Para sempre no submundo selou o destino de Perséfone. Só o verão te libertará. Mas você será forçada a voltar para seu marido quando você provar o suco de romã, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Quando ela comeu a romã, ela criou uma ligação com o submundo. E ao fazer isso, ela não podia voltar definitivamente. Mas a mãe dela era muito esperta, Ceres, né, Deméter, ela falou assim: ah, tá, eu sou a deusa da agricultura, da vegetação, vocês não vão devolver minha filha? Tá bom, todo mundo vai morrer de fome. Fim. Né? Apenas. Aí Zeus falou: não, peraí, deixa eu ver se Hermes faz alguma coisa. Mandou Hermes, que era uma das únicas divindades que conseguia entrar no submundo, né? Falou: vai lá, dá uma conversada, né? Ver o que rola. Aí, quando o Hermes chegou no submundo, ele entrou num acordo com Hades de que ela poderia voltar só em uma parte do ano, né? Um quarto do ano ela poderia voltar, né? Perdão, um quarto do ano ela poderia voltar, não. Ela teria que um quarto do ano ela ficaria no submundo e o restante 3/4 ela poderia ficar com a mãe. O que isso acarretou? As estações do ano, né? Porque Deméter ainda manteve a sua palavra. Enquanto minha filha não estiver comigo, nada vai crescer nessa terra, que é o período do inverno, né? Então, primavera, verão e outono é o período onde ela vai. Estava com a filha, né? Exatamente, então tá tudo rolando lá. Outono, o negócio já vai começando a ficar feio, né? Porque tudo vai, as folhas vão caindo. Eu falei, ela já vai, então já vou começar aqui com a coisa. E quando chega o inverno, tudo morre, nada cresce, né? E só vai voltar na primavera. Mas isso foi extremamente importante de um ponto de vista, né, psicológico, falando, para que Perséfone ganhasse uma individualidade, se separasse da mãe e conseguisse de fato ser alguém, né? Não ser mais a filha, mas ser de fato uma pessoa, né? E ali ela tem grande poder, tem histórias que as pessoas, a história de Eros e Psique, né? A história de Orfeu, sempre vão lá falar, e Perséfone está reinando soberana, linda e formosa, não tem nada de errado com ela, não está chorando, nem nada disso, muito pelo contrário, né? Ela está no seu só a mãe, né? A mãe narcisista que acaba querendo poderes da filha junto dela, não aceita que a filha, né? Mas a filha cresceu, né? Casou, virou rainha, né? Eu acho que isso é importante. E também triste.
Uau, essa Perséfone tá maligna. Ela tá maligna aí. Tá com um véu. Exatamente, né? O véu do casamento, que para muitas culturas simboliza exatamente o casamento, né? Mas como o Therion, nesse CD, misturou todas as mitologias nos saquinhos, fez assim, ó, falou, ei, mitologias, né? Vamos para a gente saber o que é mitologia comparada, né? Vamos sair da Grécia agora e vamos para a Índia, com Kali Yuga, parte 1 e 2. Vocês não viram meus gestos aqui enquanto eu não estava com o vídeo, porque eu saí dançando. Eu amo Kali Yuga 1, 2, 3, né? Para quem não sabe, a gente já falou do Kali Yuga 3, porque está em outro CD que a gente já fez as mitologias do Therion, né? Que é o CD Citraara. Agora a gente vai falar da Kali Yuga parte 1 e 2. São duas músicas diferentes, tá, gente? Eu coloquei juntas para que a gente pudesse falar do mesmo assunto. E vamos começar com Kali Yuga parte 1, né? Antes de mais nada, deixa eu contar o que são, né, as Kalis da vida, né? As Kali Yuga, né? O que é a Kali Yuga? O hinduísmo acredita que existem 4 eras, né? 4 idades. A Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Alguns acreditam que estamos ainda terminando do Apara Yuga e outros acreditam que agora é Kali Yuga mesmo, né? E Kali Yuga quer dizer a idade do vício, né? Está associado dizem que está associado a um demônio chamado Kali ou a deusa Kali, que eu acho que é mais provável, que é a deusa da destruição, né? E tem a ver com uma era de conflitos, discórdias, disputas. Acho que estamos nessa, né? Eu acredito que estamos em Kali Yuga, sim. Mas se a gente for ver, a gente sempre teve isso. Desde que o mundo é mundo, teve guerras e... Então, mas aí essa idade, né? Ela dura 432 mil anos. Então a gente nem sabe o que estava acontecendo lá na primeira, que era Satya Yuga, que era uma época de paz, tranquilidade, uma coisa harmônica, né? Então, assim, 432 mil anos, acho que a humanidade não viu. Assim, não existia humanidade, não, nessa época, porque desde que a humanidade veio, começou todos esses tchacanabuchaca aí de guerra, então... Já chegou a Kali Yuga, né? Bom, o problema foi os humanos aqui, hein? Quando estavam só os bichinhos, estava tudo na paz. Há correntes que digam que a Kali Yuga começou há mais ou menos 5 mil anos. Tá bom, né? Faz sentido. Né? Bom, e assim, né? O que diz a letra? Em um deserto infrutífero, em um dia mais escuro, o mundo está caindo e o sol está pintado de cinza, vivendo em Kali Yuga na noite escura da alma. Todos nós passamos pela noite escura da alma, que é aquele momento de completa incerteza, onde a gente está perdido, não sabe que dia é hoje, né? Parece que todos temos uma época da vida assim, onde a gente não enxerga o sol, né? E é isso que fala dessa idade, né? Que é uma idade onde as pessoas vão entrar em conflito consigo mesmo, com os outros, né? A discórdia, a disputa vai alimentar cada vez mais o ser humano. Se a gente olhar para as nossas guerras atuais, a gente vai ver o quanto, né? Que por causa de um território as pessoas criam tanta confusão, né? Ou por conta de um bem, né? Como, por exemplo, petróleo, minérios e tudo mais, as pessoas acabam com a terra, acabam com a humanidade, né? Então, essa idade vem aí para trazer isso, e eu acho que é isso que o hinduísmo traz, né? Essa perspectiva. Na letra de Kali Yuga, parte 2, diz que na Idade do Ferro, que é um dos nomes de Kali Yuga, raiva de Kali, Kali, Jai Mai Kali, né? Então aqui a deusa Kali vem com tudo mesmo, né? Trazendo a ira e essa perspectiva de destruição. Para quem não sabe, a deusa Kali é uma deusa hindu, uma das deusas mais adoradas da Índia, né? Ela é gigantesca, ela tem uma fúria imensa, 4 braços, carrega uma cabeça de um demônio que ela matou, e só ela conseguiu matar, mas nenhum deus conseguia matar. Ela surgiu para matar esse demônio, inclusive, surgiu da deusa Durga. Então ela tem essa dança de destruição constante, né? Louvado seja o poderoso Devi, a divindade, que gira a roda outra vez, né? Porque essa roda é a roda do Dharma, né? É a roda que os indianos acreditam do destino, por onde passam toda a nossa vida, né? A vida da própria humanidade. O rosto de Kali, chama ardente, Kali, Jai Mai Kali. Jai Ma, né? Fala da grande mãe.
Que coisa interessante que os hindus trazem na imagem da Grande Mãe, uma deusa destruidora, né? Quando o Eric Neumann fez um estudo sobre a Grande Mãe, uma das faces da Grande Mãe era a mãe bondosa, a outra era a mãe destruidora e a outra era a mãe boa e má. E dentro disso ele inseriu várias divindades, várias deusas, né? E claro que Kali está na parte da deusa da destruição, né? Embora os templos de Kali sejam bem famosos na Índia e as orações para ela também. Que eu acho muito legal. E no encarte ela saiu boazinha. Ah, lá tá uma beleza, ela tá na dança tranquila, né? Essa dança, na verdade, essa imagem, se não me engano, é uma das imagens da dança de Shiva, né? Porque a Kali, ela tem a dança da destruição que só Shiva, que também tinha a dança da destruição, que era o deus da destruição, conseguiu parar. Então, por isso que ela saiu boazinha. Ela tá com Shiva aí no coração, né? Vivendo em Kali Yuga, à noite encontramos uma estrela, Kalimá, grande Durga, Guna negra de Maia, veja os sinais do final no Kala, no Yuga, né? Aqui ele fala sobre várias divindades. Durga era uma divindade guerreira, bondosa, extremamente bondosa, mas era ela que dava conta do recado. Ela tinha inúmeras armas, né? E ela que dava conta de matar os demônios, inclusive Kali nasceu dela porque ela que era a deusa guerreira, né? Ela era montada num tigre, linda, maravilhosa. Maia é a deusa da ilusão para os hindus. E eles acreditam que nós vivemos em grande ilusão. Toda a nossa vida é uma grande ilusão. O véu de Maia, quando abaixa, ele cria essa perspectiva da gente não enxergar além, né? E a gente vive nessa ilusão. Levantar o véu de Maia é ver o que tem além da nossa própria vida, da nossa própria existência e tudo mais, né? Então, assim, esse momento Kali Yuga que estamos vivendo conduz, né, a essa dificuldade que a gente tem de viver a própria realidade. Então, a gente está aí sob o véu de Maia, lutando feito os guerreiros de Durga, mas ao mesmo tempo, né, nessa idade onde as coisas não estão em paz, não estão boas nesse sentido, né? Mas claro, os hindus acreditam que toda destruição, todo conflito vem só para que algo novo possa renascer. Quem não viu Kali Yuga parte 3, né, no nosso vídeo de Citrara, veja, mas assista o clipe do Therion, que é muito elucidativo, né? E é muito legal que depois de toda destruição começam a crescer novas plantas, começa um novo momento de crescimento. Porque assim que acabar a idade de Kali Yuga, vai vir uma outra era, né? De novo, muito benéfica e tudo mais. Então, eles acreditam nesse ciclo eterno de morte e renascimento. Algum comentário extra de Kali Yuga? Não? Fechamos. Agora vamos para The Undrone's Road of Fun. Que sinfonia, gosto do né? Oi? Que sinfonia. É isso que eu falar. Eu gosto do Tério porque tem umas músicas pesadonas, depois vem uma coisa linda, e você vai acalmando o seu coração, Bem tranquilo. Daqui a pouco de novo, volta, né? Metal sinfônico, gente, a alegria da nossa vida. Bom, o que diz essa letra, né? Olho do sol é quente e esculpido, temos sido desviados, Pante é um mundo de felicidade invisível, mas podemos confiar nos olhos, né? Aqui, né, falando tanto de sol, já identificamos que é Egito novamente, né? Só que o maravilhoso mundo de Pante, né, que é o nome da letra, eles entendem que Pante era uma terra na África, né, que os egípcios tinham comércio e tal, e eles não sabem bem se é na Etiópia, na Somália, ninguém identificou exatamente onde ela é. Mas era uma terra onde eles comercializavam artigos de luxo, especiarias, né, e aqui ele está questionando essa terra, né, Pante é um mundo de felicidade invisível, né, no fundo ninguém sabe bem onde é, mas ela existe, tanto que os egípcios fizeram esses comércios e tal, né, no passado. Você viverá para sempre nos campos, a visão estava tão perto, era tão real. Fata Morgana jogou seu jogo, Fada Morgana, né? Um mundo de maravilhas, você viu, mas de manhã desapareceu tudo durante a noite. Acho que essa letra é muito interessante, porque quando ele fala de Fada Morgana, ele está falando que ela cria um feitiço de ilusão, né? Ela traz o mundo como nas brumas de Avalon, né? As brumas cobriam a ilha de Avalon,
Ninguém sabia o que tinha lá, né? Mas Morgana das Fadas conseguia transitar entre os mundos, tal, né? E ela tinha esse poder. E aqui ele está falando com relação a Punch, né? Que é um mundo que existe, mas que ao mesmo tempo tudo desaparece, né? Durante a noite você não consegue mais encontrá-lo, né? Eu não sei se isso faz uma analogia, de repente, as rotas, as próprias rotas, né? Que o Egito tinha ali pela África para conseguir fazer esse tipo de comércio, né? Que às vezes pode ser que ele funcionava, às vezes não. Tem muitos países da África que eles entendiam que poderia ser Punch ou não, que tinha muito minério, né? Então tinha pedras preciosas, né? Teve inclusive muitas guerras nesses países por conta dessas pedras preciosas. E de repente essa é a parte onde, né, se cobre novamente, se impede o trânsito entre esse comércio tão rico que eles tinham, né? Então, é uma letra bem interessante nesse sentido, porque traz umas coisas um pouco diferentes, assim, né? Acho que é meio mitologia criativa também, vocês não acham? Traz uma terra, assim, né? Diferente e tudo mais, né? E tem a questão do deserto provocar miragem no povo também, né? Por causa do calor, Perfeito. das secas. E aqui nós temos a caminhada, né, para Ponte. Aí, ó a rota comercial aí que ninguém achava, que ninguém localizava. Tem as coordenadas, deixaram as coordenadas. Mas isso Ai, não. perfeito. Bom, agora vamos, né, sair um pouquinho do Egito e ir para uma outra região bem interessante lá no Irã, com a música Melek Taus. Bom, gente, Melek Taus quer dizer o anjo pavão, né? Para quem não conhece, ele é uma figura muito importante, né? Figura central mesmo na religião dos Yazidi. É uma religião antes do zoroastrismo, né? Que existiu lá no Irã, e ele é um dos 7 anjos a quem o Criador confiou o mundo, né? Eles entendiam que o Criador confiou o mundo para alguns anjos e que Melek Taus era o principal guardião, né? De tudo isso. E esse era Melek Taus. Voe, grande pássaro Taus, voe para o nascer do sol, suas penas e a coroa, o símbolo da sua força. Porque eles acreditavam que esse era um pássaro muito bondoso, né? Esse pavão. E ele tinha um símbolo de luz, né? E ele era esse ser de bondade que transmitia luz para a alma humana, né? Depois ele conta: ouço o Lorde Pavão declarar, não diga o meu nome secreto. Eu era, sou agora e não terá fim, nem não terei fim. Você me conhecerá como Milectaus. E tem algumas coisas bem interessantes. Dizem que quando o pássaro pavão veio para a Terra, ele era uma fonte de luz e que criou, com as cores das suas penas, todas as cores do arco-íris, né? E a vida a partir daí começou a ter cor. Achei tão bonito isso, né? Porque eu acho que as mitologias sempre explicam o arco-íris de alguma forma. E no caso dessa mitologia, ela vem através dessa imagem, né? Desse pássaro pavão, né? Pode falar, João, agora. Destile seus conhecimentos sobre Milectaus. Que as cores representam a diversidade que existe no mundo. Que lindo. Né? E aqui nós temos os 7 anjos. Isso, mas cadê o Melectaus? Está aqui. Aí, o pavão. O maior. O sol. Que o Melectaus é responsável por tudo que acontece no mundo, né? Seja bom ou seja mal. Exatamente, né? E dentro dessa perspectiva do seja bom ou seja mal, qual que é o nome secreto? Não diga meu nome secreto, né? Algumas, né, vertentes querem trazer o nome secreto de Melectaus de uma forma interessante, né, João? Pois é. Não sei se vocês notaram que no decorrer dessas mitologias que estão indo nesse CD, até essas músicas, está se falando da dualidade, né? Do bem e do mal, do bem e do mal. Muito. Bastante. Até porque o nome secreto de Melectaus, para algumas vertentes, é Satanás. Né? Então, assim, eu acho que é interessante, né? De um lado, ele é aquele que cria, traz à luz tudo,
E do outro ele é um anjo, porque ele era um anjo mesmo, né? Só que as pessoas identificaram como um anjo caído. Era um anjo que veio para a Terra para cuidar da Terra, logo, né? E algumas vertentes entendem que ele não prestou reverências aos seres humanos, o que também foi uma coisa feita por Lúcifer, né? E eu achei bem interessante, né? Uma mitologia que a gente conhece pouco, mas que está aí falando uma coisa, né, bem comum aí, de forma geral, nas mitologias, quando se fala de demônios ou deuses, né? Mais alguma informação sobre Milectaus ou vamos para a próxima? Porque agora a gente já está indo para Canaã, tá? Tá uma viagem aqui geral. Podemos seguir. Beleza, agora vamos ouvir o chamado de Dagon, Call of Dagon. Essa aí é outra, hein, gente? Nossa. Maravilhosa. Precisamos convidar uma cantora para vir aqui cantar. Eu que começo, tá? Porque é muito emocionante. André é cantora. André, você podia fazer uma palhinha de uma delas um dia, né? Eu não sou soprano, não dá para encaixar nessas músicas. Sopranos e mezzo-sopranos, uma conhecida minha, está bem convidada para as mitologias do Therion, viu? Vou convidar para ver se ela aceita dar uma palhinha aí. Olha que lindo, uma capela. Dá para fazer outras versões. Ah, dá para fazer outras versões, aí até daria para fazer. Perfeito. Não, mas tem umas de contralto aí, Andréia, você podia... contralto até daria para fazer. Os Perséfone, acho que tem uma contralto ali no começo, não? Tem. Bom, agora falando de Dagon, né? Dagon é um deus muito legal, né, gente? Ele é o deus dos filisteus de Canaã. E por que eu falei que ele é muito legal? Ele parece super com quem a gente já falou aqui, Osíris, e também com Tamuz. Porque ele é um deus da fertilidade, ele é um deus da agricultura, né? Ele coordenava toda essa parte da fertilidade dos campos e das pessoas também, né? E era um deus que julgava os mortos no mundo dos mortos, assim como Osíris também fazia isso no mundo dos mortos, e Tamuz também, né, em algum ponto ali. E a letra diz que de uma estrela solitária, além da borda do universo, um som está ecoando, chamada de outro mundo, né? Como se Dagon estivesse chamando as pessoas a recuperar essa mitologia perdida, né? Por ele ser um deus de Canaã, o Therion tem muito isso, né? Ele traz os antigos deuses, porque se a gente for olhar, desde que o cristianismo surgiu e dominou muitos locais, né, muitos deuses foram apagados. Né, houve uma tentativa de eliminar esses deuses ou transformá-los em demônios, e o Therion sempre traz essas divindades de uma forma muito interessante, falando que elas estão chamando, né, para que as pessoas possam atender a essas mitologias antigas, né? E aí diz que o chamado de Dagon, o profundo está chamando você, chamado de Dagon, ouça o céu noturno cantar, né? Porque o povo ali de Canaã tinha muito essa coisa de se guiar pelas estrelas, tal, né? E o nome do CD é Sirius B, né? E óbvio, no céu noturno que a gente vê as estrelas, né? Que a gente consegue identificar esses caminhos para onde a gente possa ir e tudo mais, né? E esse é o chamado de Dagon. Aqui eu gostaria de deixar um comentário, porque eu acho muito interessante isso. Recuperar as histórias das mitologias serve para que a gente possa ver que não existe uma única realidade possível, né? Mas sim diversas realidades, e é isso que é importante, da gente respeitar essa diversidade, que é uma diversidade cultural, histórica, religiosa, e aprender a respeitar sempre, né, todas as outras culturas, porque cada uma delas tem o seu valor, trouxe de alguma forma algo extremamente importante para o mundo e que a gente precisa aprender a apreciar, né, antes de mais nada. Certo? E as letras falam sobre isso também, porque alguém ali diz que tudo isso é ruim, mas por que isso é ruim? O que está acontecendo? Isso já não foi bom um dia? Quem é essa pessoa que está dizendo que é ruim? Que autoridade ela tem para dizer que realmente é ou que não é? Por isso é importante o conhecimento. E por isso que é boa o ramo artístico, né? Que eu acho que ele traz isso de uma forma muito sóbria, né? Eles não estão querendo ser presidentes do mundo, nem nada disso, só estão querendo trazer a arte e a cultura e a mitologia, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, ao tentar, né, de uma forma muito humilde, explicar as letras do Therion, né? Thomas Carson, você está bem convidado para vir aqui, né, explicar um pouquinho de umas letras que nem a gente entende.
Faça a gentileza, se quiser também. E recebeu a chamada do universo. Que lindo! Ó, já lembrei do nome do meu livro, A Música do Universo. Né? Que é o chamado do universo para você cumprir a sua própria alma, o seu destino, né? Mas, agora que a gente saiu aí de Dagon, vamos para fazer uma viagem, né? Acompanhar as viagens de Gurdjieff. Gente, agora, momento pessoal, né? Quando eu descobri que o Therion tinha uma música que chamava Voyage of Gurdjieff, né? Eu fiquei muito emocionada, porque eu amo Gurdjieff. Gurdjieff é o grande ser, né, que me orientou nos meus caminhos. Esse é o livro dele, Relatos de Beelzebub a seu neto. Um pequeno livro de 2.000 páginas. Ele, logo que ele lançou esse livro, inclusive, ele disse assim que se alguém não gostasse, podia ir lá, imagina o editor dele, podia ir lá e devolver o livro, que ele devolvia o dinheiro, imagina o editor dele, a cara de alegria, né? Mas por quê? Gurdjieff era um mestre espiritual armênio e ele viveu de 1866 a 1949. Ele trabalhou com escrita, dança, música. Ele era extremamente versátil e ele desenvolveu uma teoria do desenvolvimento harmonioso do homem, né? O livro Relatos de Beelzebub ao seu neto é uma história ficcional que ele conta, falando como Beelzebub estava tentando se desculpar, né, com Deus, e ele prestava uma série de serviços, e inclusive esses serviços tinham a ver com ele observar a humanidade. E esse livro é ele viajando numa nave espacial com o neto dele e contando as coisas que ele aprendeu sobre a humanidade. É um livro incrível, belíssimo, né? Extremamente complexo, mas que eu amo, né? E que eu acho que muita gente ama. E que o Therion, com certeza, o Thomas Carson com certeza leu para poder escrever essa letra que apresenta Gurdjieff, né? Gurdjieff era armênio, tá, gente? Só que ele era armênio, meio grego, meio russo, né? Aquelas coisas. Era maravilhoso, ninguém sabe bem de onde ele veio, né? Caminhe sozinho em uma busca para acordar, como no dia que você disse, a vida só é real quando eu sou. Quem disse isso foi Gurdjieff, né? A vida só é real quando eu sou. E ele escreveu um livro com esse nome. Na verdade, ele começou a escrever e o pessoal do instituto dele publicou os escritos, né? Porque ele morreu antes de conseguir terminar. Ele dizia que a gente não conseguia ser, porque a gente estava num sono constante, né? Em uma busca para acordar, porque ele entendia que a gente estava no estado completo de sono e que era muito difícil a gente se manter no estado desperto, que quando a gente conseguia esse estado, era por muito pouco tempo, né? Então a gente nunca conseguia ter uma vida real, a gente sempre estava vivendo em um mundo de ilusão. Muito parecido, né, com o conceito hindu da deusa Maia, né? Dance uma dança sufi e caia em transe. Como um derviche, você dança. Dance com os Yazidis e aprenda a sua sabedoria secreta. Olha aí os Yazidis voltando de novo, né? Por que ele dizia isso? Porque ele desenvolveu uma dança que, inclusive, ele apresentou, chamando o Balé dos Magos, que era uma dança sufi, que é aquelas danças giratórias que eles ficam girando no eixo, né, em torno de si mesmo, e isso criava um contato espiritual através de um transe, onde você conseguia ter mais um estado de atenção sobre si mesmo, né? E os derviches faziam essa dança, né? E os Yazidis também tinham uma questão com a dança. Ele, inclusive, fez um CD belíssimo de música clássica, que chama A Dança dos Saídes e dos Derviches, que é lindo, lindo, lindo. E ele traz exatamente isso, é uma música extremamente espiritual, de flauta e piano, né? Ele tocou a flauta no CD, um companheiro dele tocou piano, né? E Gurdjieff era muito rígido, inclusive ele tinha que ensaiar por 8, 10, 12 horas com um companheiro dele que só podia parar de tocar assim que ele parasse, que era meio nunca, né? Ele era meio imortal, Gurdjieff, não é possível. Mas, de qualquer forma, ele trazia, através da dança, essa prática do desenvolvimento harmonioso do homem, né? Aprenda a viver, como usar a oitava, ouça o conto do Senhor das Moscas essa noite, Estrela de 9 Pontas. O Senhor das Moscas, né, gente? Beelzebub. Cadê? Aí. E é o conto que ele trazia, todo o conhecimento que ele juntou aí sobre a humanidade, né? Ele falava como usar a oitava. O que é isso? Ele acreditava que existia uma lei que chamava a lei da oitava,
de que tinha a ver com a nossa evolução, que a gente ia evoluindo, mas chegava num ponto que o ser humano não conseguia mais evoluir, ele precisava de um baque, ele precisava de alguém que levasse aquilo. E isso acontecia com as grandes catástrofes da humanidade, né, catástrofes naturais e outras coisas, né, que o mundo trazia essa possível evolução para o homem. Diante de uma dificuldade, ele criava um processo evolutivo diferente. E esse conto, né, traz exatamente isso, e a estrela de 9 pontas é o eneagrama, né, que trabalha exatamente com a lei da oitava, que a partir de um determinado ponto você consegue evoluir para o próximo ponto. Eu trabalho com eneagrama. Para todo mundo que eu faço orientação vocacional de carreira com o teste do eneagrama, as pessoas se surpreendem sempre, positivamente, falam, meu Deus, está aí dentro. Porque é muito difícil, gente, eu gosto muito por conta disso. Viagem de Gurdjieff, somos como máquinas? Não, podemos construir uma alma como um diamante negro, que é o que ele acreditava. Ele viajou o mundo todo para que ele pudesse entender como as diferentes visões do ser humano. E ele fala, somos como máquinas, no sentido de perguntar para as pessoas se a gente funciona mecanicamente ou se a gente pode fazer alguma coisa por nós mesmos, construir dentro de nós uma alma, ou lapidar, como num diamante negro, a nossa própria alma, né? Então, acho que é muito interessante, né, toda essa viagem do CD que a gente fez aqui, porque a gente passou por diversas partes aí do mundo, né? Esse é o Gurdjieff, gente. Ai, meu Deus, eu estou emocionada com ele. Ele me ajudou muito na minha trajetória pessoal, então eu fiquei muito feliz quando eu vi no Telegram, né? Mas falando nisso, né, isso que a gente trouxe, eu acho que é uma forma da gente mostrar para vocês mesmo como a mitologia pode trazer uma série de aprendizados para a gente do relacionamento humano mesmo, né? De nós conosco, de nós com o outro, do mundo todo de forma geral, né? E é isso. Agora vamos para os recadinhos finais. Antes disso, deixa o João, né, fazer a parte dele, desvendar os mistérios aí do Therion para nós, né? Só o detalhe que o Senhor das Moscas é uma música que foi tratada no CD de Dial há alguns programas. Verdade. Quem quiser, volta lá no vídeo do Dedial, que fica tudo gravadinho, bonitinho para vocês. Certo? Essa aqui é meio que a viagem. Na verdade, se moldando. E aqui é uma árvore, né? E essa árvore, acho que ela representa muito, é uma árvore meio num deserto. E tem uma passagem muito bonita num livro que chama Encontros com Homens Notáveis, que é quando o Gurdjieff descobre que ele vai procurar, quando ele vai buscar, ele é adolescente ainda, e eles estão lá numa competição de música, que quem ganharia era no meio do deserto, no meio das montanhas, e ganharia o músico que fizesse as montanhas responderem. É uma coisa linda. E as montanhas respondem. E aí Gurdjieff viu aquilo e falou, meu Deus, esse é o poder da música? E o Eneagrama. Esse é um dos símbolos, né, que ele trouxe como a estrela de 9 pontas do Eneagrama, que também é, mas depois tem um outro símbolo que eu não estou aqui para mostrar para vocês, que é um outro símbolo que ele faz umas ligações. E eu acho que é interessante, porque um dia eu achei esse símbolo para comprar, comprei uma estrelinha, não estou com ela hoje, né, mas ela é maravilhosa, muito difícil de achar. Bom, gente, mais alguma coisa? A curiosidade de hoje é que aqui, peraí. Em 2004, logo depois que os CDs foram lançados, né, que o Sirius B e o Lemúria são gêmeos, Therion veio fazer um show no Brasil. No qual o João estava, né, para variar. Sim. A camiseta que já foi muito usada e hoje ela não está mais em condições. Chiquérrima. Olha o símbolo aí do Sirius B. Sim, um showzinho. 2004. Isso. A minha pergunta, será que já algum integrante do Therion já viu esses nossos vídeos? Eu acho que a gente podia mandar nada, né? Eu acho que a gente podia pensar em legendar em inglês. Tem um pintor maravilhoso que ele participou da revista, né? E ele publica as obras dele, e agora ele, em todo mundo que comenta, ele olha que cuidado que ele tem. Ele vai lá, o Ives, né? Ele vai lá, olha de onde a pessoa é, escreve na próxima obra
em vários idiomas o que ele está falando da obra dele. Eu acho isso muito cuidadoso, né? Mas com a gente acho que não vai rolar, né, gente? Eu acho que não sei, né? Vamos, Latério, assiste aí de coração, viu? Foi de coração. Vamos, um passo de cada vez. É, perfeito. Ai, ai. Bom, gente, é isso por hoje, né? Estamos aqui com muita alegria, voltando aos vídeos do Therion, né? Fizemos aqui Sirius B, né? Vai ter um próximo aí, o Lemúria, que é o CD irmãozinho desse, né? Depois a gente vai contar mais. E eu queria agradecer a participação de todo mundo que assiste, né? De todo mundo que comenta. E eu acho que o Therion é uma banda incrível, por isso que a gente faz esses vídeos. E eu acho que é de comum acordo, né? Que eles merecem toda essa nossa atenção, inclusive para que a gente possa trazer esse conhecimento mitológico através dessa arte incrível que essa banda traz para nós sempre, certo? Certo. Palavrinhas finais? Estava com saudade dessa nossa mini férias aí que a gente teve. A gente tem ainda um caminho aí de mais alguns CDs, né? Tá acabando os CDs. Therion lança mais. Já lançou 3, coitado, o Leviatã, a gente ainda não fez. Mas aí abrem outras vertentes também. Marduk, Tiamat, Amon Amarth. Qual banda que a Andrea tinha sugerido? Eu tinha sugerido uma banda assim, esqueci o nome agora. Acho que até eram algumas músicas do Taipio mesmo, né? Essa eu falei sobre aquela banda do Tuato de Danã, gente, que é uma banda de Varginha maravilhosa. Vardruna, né? Que é uma banda de mitologia nórdica. Aí só vai falar de mitologia nórdica, né? Então, mas dá para pegar um CD, umas músicas ali e a gente fazer comentários, né? Sobre. Com certeza, eu ia sugerir a Arcona, mas as músicas às vezes são em russo, para mim é um pouco difícil de achar todas as traduções, nem sempre eu acho. Mas é uma banda maravilhosa também que fala sobre mitologia eslava, incrível, incrível, né? Então temos bastante coisa aí no caminho, né? Isso aí. Então é isso. Pode falar, João. Mitologia é um assunto interminável. Exatamente, né? A gente fica o resto da vida falando e com muita alegria, com muito prazer. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Acompanhe os próximos vídeos. Estaremos aqui com muita alegria para falar da mitologia para vocês. E lá no YouTube tem cada música, a gente coloca certinho o tempo. Quem quiser pegar uma música ou outra, é só ir lá e clicar, fica bem facinho para todo mundo, tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.